Olá, boas-vindas a você, sua família, sua comunidade de fé. Estamos começando nossas reflexões sobre o tempo comum, aqui no canal Carlos Magner e Cera, Ação Litúrgica e Praxis Espiritual. Para refletir ou começar as nossas reflexões a respeito do tempo comum e seu significado simbólico sacramental, eu vou pegar um texto escrito pela irmã Penha Carpenedo, que foi editado nos cadernos de liturgia da Paulus, ano litúrgico como realidade simbólico-sacramental. Ela nos diz o seguinte: o sinal sensível é o próprio domingo, que carrega dentro de si a mística do sábado judaico, como tempo de descanso e de liberdade, levado a pleno cumprimento pela ressurreição de Jesus, marcando um tempo novo no 8º dia, que se tornou o primeiro dia da nova criação. Numa sociedade como a nossa, em que o tempo de cada dia é tempo de trabalho, em que as pessoas trabalham muito e ganham pouco, o domingo chama a atenção para o direito fundamental de um tempo sem trabalho. Trata-se de fazer um movimento contrário ao da sociedade, começando pelos nossos cronogramas, que enchem o domingo de reuniões e atividades, e não deixam tempo para curtir no domingo a vida como dom e graça, lembrando que foi para sermos livres que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Tudo isso pode ser vivido em casa, dedicando tempo para as coisas que gostamos de fazer, ouvir uma música, por exemplo, ou com a família, com os amigos e parentes. Mas a dimensão sabática leva-nos a retornar à tradição de fazer do domingo um dia de repouso em atenção ao Senhor. Não como obrigação, preceito, mas como direito fundamental de prestar culto a Deus. Êxodo 7, versículo 16. O domingo, como o sabá, é vivido como um tempo para recordar a aliança com o Eterno, um tempo para a contemplação e a meditação. Dar do nosso tempo, sabendo que Deus acontece no tempo que é sempre agora, o tempo da nova criação, do novo êxodo, pela força da ressurreição de Jesus. O tempo de Deus no tempo dos humanos. Cada domingo, com a presença do ressuscitado e do seu Espírito, é portador de uma nova luz, no meio do nosso cotidiano sobrecarregado de trabalho, de compromisso e de tensões. O Cronos nos amedronta, porque nos envelhece, e dele não temos domínio. Jesus irrompe no tempo como garantia de que Deus vem a nós, no tempo da nossa vida, para não deixar que a morte nos aprisione. À luz da ressurreição de Jesus, o Cronos é invadido por momentos de Kairos, tempos de salvação e de comunhão. A comunidade expressa esta realidade num gesto fundamental de se reunir, Mateus 18, versículo 19 e 20, e de ouvir a palavra, como nos diz a Sacrosanto Concílio no item 7. Dar graças e repartir o pão, está lá em Lucas 22, 14, para expressar ainda mais o sentido do domingo como Páscoa semanal. Algumas comunidades têm procurado retomar elementos como o círio, a aspersão com água no lugar do ato penitencial, o uso do incenso, algum cântico que expressa a alegria pascal. O ofício divino das comunidades valorizou o ofício de vigília no sábado à noite, como com o rito do lucernário. Esta vigília retoma a cada semana o ambiente e o conteúdo da vigília pascal, sem repetir o que lhe é próprio.
O centro dessa vigília são os salmos, que desembocam no relato da ressurreição de Jesus, segundo um dos evangelhos. Há ações simbólicas mais ligadas ao evangelho do domingo. A energia da ressurreição perpassa todos os acontecimentos da vida de Jesus. Acontece quando Jesus cura, quando se transfigura, quando se encontra com a pecadora. No domingo em que escutamos o evangelho do surdo-mudo, por exemplo, contemplamos o Senhor ressuscitado que vem abrir nossos ouvidos e nossa boca. Experimentamos em nossa vida e nesse tempo a salvação de Deus que supera os nossos limites. Cada domingo, o nosso olhar se dirige a Jesus, não só para aprender dele, mas deixando-nos tocar pela força amorosa de sua ressurreição que nos faz passar da morte para a vida. É um crescimento contínuo. A Páscoa é a mística que unifica todas as celebrações do ano. A festa anual da Páscoa faz de um modo mais intenso a memória da ação pascal de Deus na história, em Jesus Cristo. Mas cada domingo e cada celebração litúrgica é a Páscoa do Senhor que celebramos. Trata de prolongar a alegria da festa até a segunda-feira, domingo, depois do domingo. Neste sentido, a semana é sinal sensível, na qual atua uma realidade escondida. Entretanto, nos diversos elementos litúrgicos previstos para cada dia do tempo comum, ofício da manhã, da tarde, lecionário, vamos entrando no caminho de Jesus. Somos identificados com a vida de Jesus, que se entregou ao Pai a partir das nossas vivências diárias. O ofício divino se inscreve no ritmo diário, marcando as diferentes horas do dia com um tempo para Deus e para nós mesmos, um tempo sem trabalho para acolher o trabalho de Deus em nós. A celebração de cada dia e de cada hora aguça o nosso olhar para descobrir no cotidiano da vida, na aparente monotonia das coisas, a presença amorosa de Deus. Cada celebração vem lembrar a todos nós que vivemos imersos no cronos, trabalho, engajamento político, dedicação aos filhos, serviço a alguém doente, etc. Que não podemos perder de vista o Kairos. Dedicamos parte do nosso tempo, cronos, para viver a perspectiva do reino, Kairos. É uma tarefa árdua, esta de impregnar de Páscoa o ano inteiro. Não é fácil viver a novidade de Deus através dos elementos comuns todos os dias. Há o perigo de cair na rotina, repetindo o rito, sinal sensível, sem perceber o seu significado. Mas também não resolve inventar cada dia coisas novas. É da natureza do cotidiano a repetição. O que se requer é um trabalho interior, uma contínua busca de Deus, sabendo que muitas vezes é na aridez do deserto que Deus nos espera. É preciso assumir o desafio de perseverar na opção do amor, obedecendo cada dia a voz de Deus que nos visita na oração do salmo, ofício, da palavra, lecionário. Sem assumir a perseverança como método, seria difícil viver o cotidiano da liturgia. Com estas palavras, a nossa querida liturgista e irmã Tênia Carpenedo nos introduz no mistério simbólico sacramental que devemos viver no tempo comum. O mistério litúrgico do tempo comum. Os domingos do tempo comum, como formulários para a celebração da Eucaristia, são originários da época anterior aos tempos litúrgicos. Nele, a celebração do mistério da salvação se desenrola sem interrupção de um domingo ao outro. Ainda hoje, o ciclo dominical comum
constitui a parte mais longa do ano litúrgico. Para uma reflexão sobre o domingo cristão e sua liturgia, a fim de identificar-se mais com seu espírito e suas exigências, aconselha-se a leitura da introdução à Assembleia Cristã. Reunidos para ouvir a palavra, na leitura contínua da Sagrada Escritura e para participar do sacrifício do Senhor, revivemos nos diversos domingos do tempo comum os inexoráveis aspectos do mistério pascal de Cristo. Ele nos faz passar do jugo do pecado e da morte à glória de sermos povo eleito, sacerdócio real, raça escolhida e nação santa. É o prefácio do primeiro domingo. Morrendo na cruz, libertou-nos da morte e ressuscitando dos mortos, deu-nos a vida. Prefácio do segundo domingo. O Filho de Deus, novo Adão, tomou sobre si nossas fraquezas para fazer-nos participar de sua imortalidade. Prefácio, terceiro domingo. O homem novo inaugurou os tempos novos. Prefácio do quarto domingo. Só em Cristo podemos recuperar o domínio sobre as coisas criadas e transformar a variedade de elementos, a alternação dos tempos e das estações, as maravilhas do universo em louvor a Deus, Criador e Pai. Prefácio do quinto domingo. Nele possuímos as primícias do Espírito. Recebemos como dom do Pai o tempo de nossa peregrinação nesta terra, na expectativa da Páscoa eterna. Prefácio do sexto domingo. Na obediência de Jesus, que partilhou em tudo nossa condição humana, exceto no pecado, até o sofrimento tem um significado. Prefácio do sétimo domingo. As divisões que experimentamos cada dia são superadas pelo desígnio de Deus, realizado em Cristo, estabelecer a Igreja como povo reunido no vínculo do amor da Trindade. Prefácio do oitavo domingo. A Eucaristia, sacrifício de reconciliação, o grande mistério que Cristo deixou sua Igreja em sinal da eterna aliança, atualiza para nós a Páscoa do Senhor, dá-nos a plenitude do Espírito Santo, a fim de que nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Oração Eucarística 3. Vejamos agora o panorama deste ciclo, chamado Tempo Comum. Primeiro, o tempo que decorre da segunda-feira que segue a festa do batismo do Senhor, domingo depois da Epifania, até a terça-feira antes da Quaresma, e o que decorre da segunda-feira depois de Pentecoste, até a primeira véspera do primeiro domingo do Advento, recebe o nome de tempo comum, ou tempo ordinário, ou tempo durante o ano. Este longo período corresponde 33 ou 34 semanas, distribuída em 2 ciclos. O primeiro, que se interrompe com a chegada da Quaresma, corresponde 5 a 9 semanas. Os outros pertencem ao segundo ciclo. O segundo ciclo recomeça na semana que segue imediatamente aquela que foi interrompida no primeiro ciclo. No ano em que o tempo comum tem apenas 33 semanas, omite-se a semana com a qual se retomaria o ciclo depois de Pentecostes, de modo que as 2 últimas semanas, por seu caráter escatológico, não sejam omitidos. Esta variação é assinalada no calendário litúrgico. No segundo ciclo do tempo comum, algumas solenidades do Senhor estão ligadas ao próprio do tempo.
mas não tem data fixa. Por isso, no volume foram colocadas em seção à parte, depois do tempo pascal e antes do tempo comum. Os domingos do tempo comum recebem sua denominação não das solenidades que os precedem, como Epifania e Pentecostes, mas da semana do tempo comum a qual pertencem, segunda, quinta, nona, vigésimo domingo do tempo comum. A celebração de todas as solenidades e festas do Senhor tem precedência sobre estes domingos. As festas de Nossa Senhora e dos Santos, quando caem em domingo, não têm celebração, são omitidas naquele ano. Nos domingos do tempo comum, é possível repetir celebrações que caíram durante a semana e que são particularmente caras à piedade dos fiéis, pois neste caso, gozam de direito de precedência sobre o próprio do tempo, ou o próprio do domingo. Para a celebração da Eucaristia, estes domingos têm um formulário próprio, no missal, como um ciclo de leituras, que está no lecionário, distribuído em 3 anos, anos A, B e C. Por causa dessa estrutura, o material para a reflexão e a celebração foi disposto conforme o ano. E aí nós teremos essa diferenciação conforme o ano A, B e C do lecionário, evitando-se todo o reenvio a outras páginas. No caso do que está disposto nos missais cotidianos e missal semanal e santoral. Nos domingos comuns, canta-se o hino do Glória e sempre se faz a profissão de fé. Nos dias feriais, estes 2 momentos do rito são omitidos. O prefácio com o qual se inicia a oração eucarística 1, 2 e 3 é do domingo. Há no ordinário 9 prefácios que podem ser usados a escolhas. Pode ser escolhido conforme o presidente da celebração para cada domingo. Lembrando que a cor litúrgica do tempo comum é o verde. Após termos visto o panorama do tempo comum contido nas páginas da introdução do missal da igreja, o missal cotidiano e o missal dominical, vejamos também algumas outras características que nos é apresentada no manual de liturgia do CELAM. Sabemos que o tempo comum é composto de 33 a 34 semanas, ou seja, é mais da metade do ciclo anual, as quais têm o domingo como principal dia de celebração, que é o dia do Senhor. Está dividido em 2 blocos, como a gente já viu. Um entre o tempo do Natal e a Quaresma, e o outro entre Pentecostes e o Advento, sendo este período, depois de Pentecostes até o Advento, é o período mais longo. Durante o tempo comum, não se celebra aspectos particulares do mistério pascal, como acontece nos ciclos do Natal e da Páscoa, exceto algumas festas do Senhor, da Virgem Maria ou dos demais santos que acontecem dentro do tempo comum. No tempo comum não se celebra nenhum aspecto particular do mistério de Cristo. No entanto, esse mistério é vivido em toda a sua plenitude e particularmente nos domingos. Isso permite que no tempo comum, muito mais que durante os demais ciclos, possa se dar espaço às demais necessidades concretas de cada comunidade cristã, às suas devoções e celebrações especiais. As festas religiosas populares, que são tantas e tão importantes para a identidade do povo latino-americano, têm durante o tempo comum um espaço bem maior. Com relação ao critério de sucessão dos tempos e festas, é preciso esclarecer, abre aspas,
A liturgia não evoca o mistério de Cristo e a história da salvação, seguindo uma lógica baseada na cronologia, mas sim partindo de ciclos sucessivos ou quadros centrados em etapas ou momentos diferentes. Neste sentido, não há inconveniente em interromper a sequência dos fatos e palavras de Jesus ao chegar o ciclo pascal, para retomá-la depois de Pentecostes, pois em todo momento oferecem-se blocos aparentemente dispersos, sempre unificados com referência ao mistério completo de Cristo e à etapa atual da história da salvação. Essa afirmação nos é dada por Julian Loteis Martins. E que aqui vem complementar a nossa reflexão de por que o tempo comum está entre os dois principais ciclos do ano e isso de modo algum interfere ou empobrece ou compromete a reflexão sobre o mistério de Cristo. Pelo contrário, complementa, ajuda, retoma. As rogações e as 4 têmporas do ano, apesar da grande liberdade outorgada às conferências episcopais para adaptá-las à necessidade de cada lugar, não são em nosso continente, em geral, celebrações enraizadas na espiritualidade popular, entre outras razões porque seu caráter de intercessão é absolvido por outras numerosas festas, sobretudo as festas dos santos. Assim, iremos perceber que durante o tempo comum aparece a celebração de várias festas, além das celebrações que já estão incluídas no ciclo da Páscoa e no Natal, e estreitamente vinculadas a este por seu conteúdo e sua mútua relação. Existe uma série de festas, as quais caem sobretudo no tempo comum, aparentemente desvinculada dos ciclos litúrgicos. Na realidade, essas memórias, sobretudo de Maria e dos santos, são festas cujo motivo da celebração não é primariamente a pessoa recordada. Estas são lembradas justamente em relação de sua participação no mistério de Cristo, que é o único e grande motivo da celebração no ano litúrgico, e que precisamente no tempo comum não é celebrado em nenhum aspecto particular, mas sim em geral. Em nosso continente latino-americano, as festas independentes dos ciclos litúrgicos são inúmeras e variadas, e têm como centro tanto Jesus Cristo como a Virgem Maria e os demais santos. São, na maioria dos casos, festas da religiosidade popular, e como tais, expressões privilegiadas da enculturação da fé e da liturgia. E aí cabe também novamente lembrar, elas estão inseridas e vinculadas no próprio do tempo, porque o objetivo não é sinalizar em si como principal a Virgem Maria ou os santos, mas mostrar, através da Virgem Maria e dos santos, a centralidade do mistério celebrado, que é Jesus Cristo.